Fala galera, beleza? Professor Gusta de Biologia de novo aqui com vocês, dando sequência às nossas aulas de zoologia. Chegou a vez do maior filo de todos, o filo artrópoda. Os artrópodes são chamados assim por causa das suas pernas articuladas. Artro significa articulação, podes, pé. No caso, a gente pode ir além. Apêndices articulados, porque não é só a perninha que é articulada. A gente vai ter alguns outros apêndices, algumas outras estruturas ali no corpo que também possuem articulação. Então, dali vem o nome, deriva do latim, artros, que é articulação, e podes, que é pés. Pés articulados. Maior filo de todos, mais de 1 milhão de espécies descritas. Loucura total, galera. Para onde você olhe, por onde você vá, você encontra um artrópode. Aqui estão alguns representantes, conhece todos eles? Uma aranha, um besouro, um camarãozinho e aqui uma lacraia. São representantes de classes diferentes dos artrópodes. Você sabe que artrópode é um filo grande, tá? Daria para ficar falando muitas e muitas coisas aqui. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível para que a aula não fique muito longa, beleza? Então vamos na objetividade, vamos naquelas informações que as questões mais cobram. Vem comigo sem mais delongas, sem mais enrolação. Uma característica fundamental dos artrópodes, além, claro, das embrionárias, de serem triblásticos, mas isso aí você já sabe, não é novidade. Desde os plateumintos nós temos animais triblásticos. Celomado também não é novidade. Quem que tem celoma verdadeiro ali? Anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos, cordados. Simetria bilateral não é novidade. Quase todo mundo tem simetria bilateral. Mas aqui você tem uma característica importante que encontrava lá nas minhocas também, nos anelídeos, que é o corpo segmentado, a segmentação do corpo, a metamerização do corpo. Você tinha isso lá para os anelídeos, tem aqui também para os artrópodes, e mais, nos artrópodes, às vezes alguns segmentos eles se fundem, formando o que eles chamam de tagmas. Então, a fusão de segmentos em tagmas. Portanto, você tem a tagmatização do corpo. Meu Deus, que nome feio! É feio, mas na verdade o que você vai encontrar é até uma característica que vai diferenciar um inseto de um crustáceo, de um aracnídeo, que são as partes do corpo. Cabeça, tórax e abdômen, por exemplo, nesse inseto. Aí aracnídeo e crustáceo é diferente, então a gente vai falar sobre isso. Mas está aqui, ó. Essas são as separações, os tagmas do corpo, beleza? Tranquilo? Uma característica fundamental para os artrópodes. Por que os artrópodes eles são o maior filo? Por que eles têm tantas novidades, tantas vantagens? Uma das grandes características é que os artrópodes conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. Então foram os primeiros, é o primeiro filo animal que saiu do ambiente aquático e não precisa mais viver em lugar úmido e ficar ali perto da água. Não, tem artrópode em região de deserto, por exemplo. Porque uma das grandes características foi o surgimento do exoesqueleto de quitina. Então eles possuem uma carapaça, um revestimento formado de quitina, galera, ó. Quitina, tá? Não erra esse nome. Tem questão que fala que é queratina. Queratina nada. Queratina é uma proteína. Quitina é um polissacarídeo. Tranquilo? Então, exoesqueleto de quitina. Encontrado em todos os artrópodes. Uns mais grossos, outros menos, mas todo mundo vai ter ali. Olha só essa imagem que interessante. O que você tem aqui? Uma cigarrinha saindo do seu exoesqueleto antigo. Porque nem tudo são flores quando se tem um exoesqueleto que funciona como se fosse uma armadura. Como é que vai ser esse esquema assim? Você tem um revestimento bom, você tem uma proteção legal, só que isso impede o crescimento, ele não é flexível, não vai crescendo à medida que o corpo cresce. Como é com os nossos ossos, por exemplo? À medida que a gente cresce, o osso cresce junto. Não, aqui é uma armadura que vai ficar no lugar. Portanto, para o animal crescer, tem que trocar de exoesqueleto. E aí ele abandona o exoesqueleto antigo, como você está vendo aqui. O corpo dele vai ficar molinho, ele cresce um pouco e aí forma o exoesqueleto novo. Portanto, as questões podem perguntar isso aqui. Ó. Primeiro vem comigo no GIF. Olha lá a cigarrinha, naquele trabalhão todo. Para poder crescer, ela tem que abandonar o exoesqueleto antigo. Isso é chamado de
equidise. Equidise ou muda. Então vamos lá, ó. Muda ou equidise. Todo artrópode vai ter que fazer isso na sua fase de crescimento. Portanto, percebam esse gráfico. A curva B representa, por exemplo, um mamífero aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui, o crescimento de um mamífero. Por que de um mamífero? Porque à medida que o tempo vai passando, ele vai crescendo, um crescimento relativamente contínuo, até chega uma hora que para de crescer. Então tá aqui, ó, crescimento de um mamífero. Já em um artrópode, não. Então aqui o A seria o crescimento de um artrópode. Perceba que ele cresce, aí de repente ele fica um tempo sem crescer. Por que ele passa um tempo sem crescer? Porque nesse momento ele está com o seu exoesqueleto rígido. E aí o exoesqueleto não deixa ele crescer. Para que ele possa crescer, o que tem que acontecer? A muda. Então tá vendo que nesse ponto, exatamente nesse ponto, ele abandonou o exoesqueleto antigo. Aí ele fica com o corpo mole. E nesse ponto ele pode crescer. Então ele cresce, 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 cresce. E aqui ele parou de crescer, tá vendo? Ó? Aqui ele para de crescer. Por que ele para de crescer aqui? Porque ele formou um novo exoesqueleto. Então o crescimento ele não é contínuo. Ele vai tendo um período que, quando ele está com o exoesqueleto, ele não cresce. Ele abandona o exoesqueleto, fica com o corpo mole um pouquinho, cresce, forma um novo e não cresce de novo. Abandona, cresce, forma um novo e não cresce de novo. E assim vai. Esse é o crescimento dos artrópodes, tá? É um crescimento diferente e as questões podem cobrar um gráfico desse de você. As classes. Cara, daria para fazer uma aula de cada classe. Eu tenho uma aula sobre insetos aqui, se você quiser uma aula só sobre insetos. Mas aqui é aula sobre artrópode. Agora eu vou pegar as classes e vou comparar em relação à fisiologia, espaço do corpo. Então vem comigo. Quais são as classes de artrópodes que a gente tem? A maior delas, a classe insecta. São os insetos, né, abundantes, numerosos, como essa formiguinha, por exemplo, ali. Aí nós temos a classe aracnida ou aracnida, que são os aracnídeos. Aranha, escorpião, ácaro, carrapato. Fica atento aí, se a gente que não sabe que ácaro e carrapato são aracnídeos. Os crustáceos, siri, caranguejo, camarão, lagosta, tudo aqui nos crustáceos. Os quilópoda, que você está observando aqui, são uma lacraia ou uma centopeia, e um diplópoda, que é chamado popularmente de piolho de cobra. Eu não vou destacar essas duas classes nessa aula de agora, tá? Só para você saber, os diplópodes têm 2 pares de pernas por segmento, então tem 4 perninhas em cada segmento do corpo. Os quilópodes têm 1 par de pernas por segmento, então tem 2 perninhas em cada segmento. Quilópodes são carnívoros predadores, têm o corpo achatado, têm veneno, e os diplópodes são detritívoros, herbívoros, de boinha, não fazem mal pra gente. Mas vamos lá, eu vou pegar essas 3 classes aqui e comparar a anatomia e a fisiologia delas. Fechou? Combinamos assim? Então vem comigo. Primeiro, corpo. Nos insetos você tem os tagmas, tem o corpo dividido em 3 partes. Você vai ter a cabeça, você tem a região do tórax e você tem a região do abdômen. Então, corpo dividido em 3 partes: cabeça, o tórax e o abdômen. Beleza? Isso é importante demais. Continuando aqui, o que você está vendo? Olha só, 1, 2 antenas. Então, os insetos possuem 1 par de antenas. Que mais você está vendo aqui? Ó? 1, 2, 3 pernas desse lado, mais 3 pernas que existiriam no outro lado. Então, você tem 3 pares de pernas. Importante demais isso aqui, tá, galera? Isso é uma característica que diferencia. Estou apanhando aqui para escrever com a canetinha. Letra feia, mas você está entendendo, né? Então, ó, 1 par de antenas, cabeça, tórax e abdômen, 3 pares de pernas. O que os insetos têm na boca? Os insetos têm na boca uma mandíbula. Já vou comentar um pouquinho sobre isso. Uma mandíbula, está aqui os insetos. E o que você está observando aqui também, ó, que só os insetos têm asas. Então, nem todo inseto tem asa, mas a maior parte deles possui asa, e essa é uma grande vantagem. Então, volta para mim. Galera, é o seguinte,
Eu vou comparar agora os outros corpos dos animais também, de quantas partes do corpo, o que ele tem na boca, se tem asa, se não tem asa, se tem antena. Essa informação é sim relevante. Mas falando um pouquinho dos insetos, a maior classe de artrópodes é inseto. Por quê? Vários motivos. A asa é um deles. Concordo que a asa facilita muito a dispersão? O outro é a mandíbula. As mandíbulas dos insetos, ao longo da evolução, elas se modificaram muito. E elas são adaptadas para vários hábitos alimentares diferentes. Então você tem um aparelho bucal mastigador que vai mastigar as coisas, mastigar uma folha, como por exemplo é o do gafanhoto, de uma barata. Você tem um picador sugador daqueles insetos que vão sugar alguma coisa, por exemplo, sugar o sangue, mosquito hematófago, ou que suga a seiva de planta. Cara, você tem lambedor, você tem o da borboleta, por exemplo, que é como se fosse uma língua de sogra. Sabe a língua de sogra? Você assopra, ela vai desenrolando? A borboleta, ela desenrola, desenrola, desenrola para alcançar o fundo da flor, para poder sugar o néctar. Então, uma infinidade de tipos de aparelhos bucais diferentes. Pernas adaptadas para nadar, para cavar, para coletar pólen. Os insetos têm uma série de adaptações importantes. Mas seguindo, a gente tem os outros grupos, então vem comigo para a tela de novo. Nos aracnídeos, você tem a cabeça e o tórax fundidos no que é chamado de cefalotórax. Portanto, aqui nós temos um cefalotórax e aqui o abdômen. Tá? Então são duas partes no corpo só, cefalotórax e o abdômen, não cabeça, tórax e abdômen como a gente tinha antes. E nos crustáceos também, ó, isso aqui é o cefalotórax dele e aqui é o abdômen. Então também em crustáceos e aracnídeos, duas partes no corpo, cefalotórax e abdômen. Você está vendo antena aqui nos aracnídeos? Não, então aqui ó, eles sem antenas, eles não possuem antenas. E nos crustáceos? Cara, nos crustáceos, aqui está uma antena, aqui está outra, aqui está outra e aqui está outra. Portanto, ele tem 4 antenas. Isso é diferente em relação... Opa, volta aqui. Isso é diferente em relação aos insetos, tá? 4 antenas. Sacaram essa? Um par de antenas para os insetos, 2 pares de antenas para os crustáceos. Volta que tem mais. Olha as pernas. O que você está vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4 pernas de um lado, 4 pernas de um outro. Portanto, eles possuem 8 pernas. Então, 4 pares de pernas nos aracnídeos. E nos crustáceos? Você está vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5 de um lado, 5 do outro. Aqui você está vendo 10 pernas. Como é que a gente chama um animal que tem 10 pernas? Decápode. E que tem 8, octópode. Mas volta para mim agora. Galera, nos crustáceos o número de pernas é variável. Você está vendo ali um decápode, vários crustáceos são decápodes, mas esse número é variável. Beleza? Então, se uma questão perguntar, insetos 6, aracnídeos 8, crustáceos um número variável, mas grande parte deles possui 10 pernas. Voltando só para a gente fechar mais uma coisinha, deixa eu apagar aqui, ó, porque além das 8 pernas nos aracnídeos, você tem mais 2 estruturas que no caso dessa aranha tá bem pequeno, que vai ser chamado de palpo. Então os aracnídeos possuem palpo ou pedipalpo. Já vou falar um pouquinho dessa função deles, mas está aqui. O que eles têm na boca? Os crustáceos, eles têm a mandíbula. Aquele esqueminha que vocês viram lá também nos insetos. Já os aracnídeos, nessa região da boca, não tem mandíbula. Eles são quelicerados. Então eles têm quelíceras na boca. Tranquilo? Volta para mim. Outra característica para diferenciar, galera. Insetos têm mandíbula, aracnídeos têm quelícera. Tranquilo? Nas aranhas, inclusive, a quelícera é usada para injetar peçonha. No escorpião, é pela cauda que ele injeta, mas está ali. As aranhas ainda possuem na região terminal do abdômen fiandeiras. Para que isso? O que seriam fiandeiras? Para a produção de teia. Beleza? Então, mais uma coisa importante aqui desses aracnídeos.
Mas agora eu quero comparar a fisiologia. É pai e bola, é rapideira aqui, é objetividade na nossa aula. Vem comigo. Respiração. Os insetos possuem dentro do corpo deles um conjunto de tubos chamados de traqueias. Então, na lateral do corpo, se eu voltar uma imagem de um inseto para você, eu vou te mostrar uma coisa. Deixa eu apagar aqui, ó. Os insetos, eles têm vários buraquinhos assim. Ó. Aqui não dá para ver, claro, mas eles teriam vários buraquinhos, pontinhos, chamados de espiráculos. Então vamos lá agora. Espiráculos. Para que serve isso? Trocas gasosas. Capturar o oxigênio, liberar o CO2. Quando esse oxigênio entra, ele começa a ser distribuído pelo corpo inteiro pelas suas traqueias. Então, traqueia, leva esse oxigênio para todo o corpo, especialmente para quem? Para os músculos, já que os insetos, eles voam, né? Boa parte deles voa, então os músculos precisam de muito oxigênio. Por isso que você tem aqui uma respiração chamada de traqueal nos insetos. Nos aracnídeos, você tem uma estrutura dentro que é chamada de pulmão foliáceo, tá? Então você tem tubo também, como se fosse uma traqueia, só que ela é toda enfileiradinha, parecem folhas de livro, então eles chamam de filotraqueia. Tem uma diferença que eu vou falar para você daqui a pouco na circulação, que é uma dobradinha, uma dupla entre respiração e circulação, que é diferente nos insetos e nos aracnídeos e nos crustáceos. Mas, ó, filotraqueal é o nome da respiração dos aracnídeos. Então, traqueal nos insetos, filotraqueal nos aracnídeos e branquial nos crustáceos. Então, eles têm brânquia. Cara, nos moluscos você vê brânquia, nos aquáticos, você vai voltar a ver brânquia nos peixes, você volta a ver brânquia na larva dos anfíbios, em todo um monte de gente que está na água, em poliqueta, anelídeo poliqueta. Então, respiração branquial naquela galera que está na água. Beleza? Mas agora, em relação à circulação, tem uma coisa importante que eu quero te falar. Primeiro assim, ó, a circulação é aberta para todos os artrópodes. Todos os artrópodes têm circulação aberta. Então não tem aquele esquema que você tinha no molusco que alguns era aberto, outros era fechado, não. Todo mundo circulação aberta. Que é aquela onde, vem comigo para a imagem aqui, ó. A hemolinfa, eles não chamam sangue, tá? Chamam hemolinfa. Ela circula dentro de vasos, só que em várias regiões do corpo não tem vasos sanguíneos. Então a hemolinfa tem que se escorrer por tecidos assim, ó, por cavidades no corpo chamadas de hemocele, e ele vai banhando, escorrendo e depois volta para os vasos sanguíneos. Agora volta para cá. Concordo que essa é uma circulação que não deveria ser muito eficiente, porque circular dentro de vasos, só dentro de vasos, faz com que a circulação seja mais rápida. E aí você pode estar pensando assim, putz, mas os insetos não voam? Para voar não precisa bater asa, não precisa de muito músculo mexendo. Então como que eles têm uma circulação fuleira dessas aqui, tosca, né? Mais lenta, que é uma circulação aberta? Aí está o diferencial dos insetos. O sangue deles, que é a hemolinfa, não transporta gases. Não é igual ao nosso. Temos hemoglobina, vai se ligar a gases e aí vai transportar. Não. Os gases dos insetos, vamos voltar aqui, ó, são transportados diretamente pela traqueia. Então quem leva o oxigênio lá para os músculos não são os vasos sanguíneos, não é o sangue, não é a hemolinfa, é a traqueia. Então ele separou isso, a respiração da circulação são separados. Tá, pessoal? Então para que serve a circulação dos insetos? Transportar nutrientes. Aí precisa, beleza? Transportar nutriente, vai ter célula de defesa ali, mas não transporta gases. Então o sangue dos insetos, a hemolinfa, não tem pigmento respiratório, não tem hemoglobina, por exemplo. Nos crustáceos e nos aracnídeos, transporta gases. A hemolinfa deles é responsável pelo transporte de nutriente e de gases. Só que eles não têm a hemoglobina. Eles têm um outro pigmento chamado de hemocianina. Mas olha, galera, presta atenção nisso. As questões podem te perguntar a diferença da circulação dos insetos para os aracnídeos e crustáceos. Todos eles têm circulação aberta, mas nos insetos eles não têm pigmento respiratório. Portanto, a circulação não transporta gases. Já nos crustáceos e aracnídeos transporta. Deu para entender? Fechou tranquilo?
Bora para o próximo sistema, que é o excretor, um dos que mais caem nas provas também. Os insetos têm uma adaptação também para viver em lugar seco em relação à sua excreção. O nome do sistema é bem importante, túbulo de Malpighi. Vem comigo para a tela para você entender uma característica do túbulo de Malpighi. Olha só, o túbulo de Malpighi ele vai coletar as excretas, né, do corpo, então coleta, coleta, coleta. Só que ele não tem um poro por onde ele vai liberar essa excreta. Olha onde que ele vai lançar as excretas do inseto. Ele lança no intestino. Ele vai coletar as excretas ao longo do corpo, as excretas nitrogenadas, e vai jogar isso aqui no intestino. Portanto, os insetos eles liberam as fezes deles junto com as excretas. Seria a urina, o xixi junto com o cocô. Quem mais faz isso? Aves e répteis. Isso é uma adaptação para não precisar ter muita água dentro do corpo ou não perder muita água. Adaptação a ambiente terrestre, a locais mais secos. Sabe o que os insetos excretam? Assim como as aves e os répteis, eles excretam ácido úrico, que é o que menos água precisa para ser liberado. Amônia precisa de mais água, depois vem a ureia e o ácido úrico é o que menos precisa. Então olha só que adaptação interessante. Aracnídeos e crustáceos vão excretar por estruturas diferentes, tá? Alguns aracnídeos também excretam por túbulo de Malpighi, só que as questões vão cobrar normalmente que aracnídeos excretam por glândulas coxais, glândulas localizadas lá no abdômen, glândulas coxais. Já os crustáceos, você já ouviu a expressão que camarão tem merda na cabeça, tem cocô na cabeça? Não está correto isso, porque não são fezes. Ele tem um intestino, tem o ânus, então, só que o que ele tem na cabeça é a excreção. Seria a urina dele ali, fica localizada numa glândula na base da antena, portanto, o nome é glândula antenal, ou glândula verde, porque ela tem uma coloração esverdeada. Então vamos lá, excreção dos insetos, túbulo de Malpighi, excreção dos aracnídeos, glândulas coxais, excreção dos crustáceos, glândulas antenais, ficam na basezinha da antena, ou glândulas verdes. Beleza? Que mais? Reprodução. Sistema nervoso deles, ganglionar ventral, não muda desde plateuminto. Plateuminto, nematóide, ganglionar ventral. Tranquilo? Bora para a reprodução. Na reprodução deles, o grande destaque vai ficar com os insetos. Mas vamos falar primeiro aqui dos aracnídeos. O que você tem? Animais dioicos, tá? Animais dioicos. Uma fecundação interna. Como que acontece nas aranhas? Vem comigo para a tela. O macho geralmente é menor, então existe um dimorfismo sexual normalmente, né? O macho ele vai usar o palpo dele, ó, o palpo, para inseminar a fêmea. Então ele vai pegar o palpo, o espermatozoide, e vai introduzir no polo genital da fêmea. E essa fecundação é interna. Então, nas aranhas, no macho, o palpo é usado para inseminação. Mas para que mais o palpo serve? Estrutura sensorial. Eles vão ficar tateando o chão e captando as vibrações nesse chão. Isso é o palpo deles. As aranhas vão colocar ovos. Esses ovos vão ficar protegidos por estruturas chamadas ootecas ou ovissacos. Então, uma ooteca zona assim, formada por teia, e aqui dentro vários ovinhos dessas aranhas, centenas de ovos, e quando eles eclodem, nascem aranhazinhas pequenas. Não tem larva. O desenvolvimento é direto. Então, fecundação interna e o desenvolvimento direto. Isso vale tanto para as aranhas quanto nos escorpiões. Beleza? A diferença é que o escorpião não vai usar a garra dele, que é o pedipalpo, para inseminar. Ele vai depositar no solo uma estrutura chamada espermatóforo, e o macho pega a fêmea com a sua pinça, ali, com o seu pedipalpo, e encaixa o poro genital da fêmea nesse espermatóforo. Então a fecundação também é interna. Os escorpiões aí vão nascer, e olha só que bonitinho, eles ficam nas costas da mãe até completar a sua primeira equidise, e aí é cada um por si. Bonitinho, coisinha fofa, né? Isso vale então para os aracnídeos. E os crustáceos? Nos crustáceos, você tem
Normalmente uma fecundação interna, alguma cópula com uma fecundação externa, mas como eles estão em ambiente aquático, você pode encontrar em algumas espécies a fecundação externa também, aquela de lançar os gametas na água. Vários crustáceos, os ovos ficam no corpo da fêmea, do lado de fora, né? Você já viu, por exemplo, um camarãozinho, já viu um siri com as ovas ali, uma tatuíra, sabe a tatuíra, aquela da areia que você vai cavar e tá meio laranjadinho ali, seu ventre, então isso são ovinhos, pode ficar ali. E quando nasce larva. Olha que larvinhas, coisinhas mais feinhas, essas larvinhas que você tem aqui dos crustáceos. Então, como é que a gente chama um desenvolvimento ali quando tem larva? Desenvolvimento indireto. Então, você pode encontrar ali tanto desenvolvimento direto ou indireto nos crustáceos. Para a gente fechar, tem o dos insetos. Só que aí eu quero uma coisa com você, galera. Meio que não importa muito se é desenvolvimento direto ou indireto, Cara, aqui vai ser o seguinte, a fecundação é interna. E existem 3 tipos de desenvolvimento de acordo com a metamorfose. Ou não tem metamorfose nenhuma, não muda nada do que nasce até o adulto, só o tamanho, claro, mas não forma estrutura nova, nada. Ou vai formar asa e algumas estruturas de exoesqueleto, então seria uma mudança parcial, ou vai mudar totalmente. O que sai do ovo não tem nada a ver com o adulto, que seria uma metamorfose completa. E aí você tem esses 3 tipos de desenvolvimento. O desenvolvimento ametábulo é aquele que não tem larva, é um desenvolvimento direto. Então, o que sai do ovo é um adulto em miniatura, só vai crescer. Qual que é o grande exemplo? Traça do livro. Traça do livro é o grande exemplo. Já um desenvolvimento hemimetábulo, hemi é metade, tá? Então, e metabolia tem a ver com metamorfose, com transformação. Hemimetábulo é uma metamorfose parcial. Então, isso é muito, muito, muito importante, galera. Quem tem isso aqui? Gafanhotos, percevejos, barata, louva-a-Deus, cigarra, grilo, desenvolvimento hemimetábulo. E o desenvolvimento holometábulo é a metamorfose total, completa, inteira. Quem que tem isso? Vespa, abelha, formiga, besouro, borboleta, mariposa, mosca, mosquito. Cara, tudo tem larva, 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 como nessa imagem aqui. Então, quais são os estágios? Larva é o que sai do ovo. Aí você tem uma pupa. Primeiro que não mostrou o ovo aqui, né? Primeiro vira o ovo. Aí do ovo tem a larva. Essa larva vai crescer, crescer, comer, comer, comer. Vai se transformar numa pupa. E essa pupa vai se transformar num adulto, que também é chamado de imago. Galera, então esse é o estágio, um desenvolvimento completo. É uma grande vantagem ser assim, porque a larva e o adulto não competem por recurso, não competem por alimento. Então essa é uma grande, grande, grande vantagem. Tranquilo? O que falta agora para a gente acabar? O nosso resumo. Então vamos agora, naquele minutinho final, fechar um resumo de artrópodes para você. Quem são os artrópodes? Animais triblásticos, celomados e com simetria bilateral. O exoesqueleto de quitina como grande novidade. A circulação de todos eles é aberta. Os insetos têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, 2 antenas, asas, a grande maioria, e 6 pernas. Lembra que na boca eles têm mandíbula. Os crustáceos têm o cefalotórax, então a cabeça é fundida com o tórax e o abdômen. 4 antenas e o número de pernas é variável. Os aracnídeos também têm cefalotórax e abdômen, 8 pernas, pedipalpo ou palpo e a quelícera na boca, não a mandíbula. Respiração traqueal nos insetos, branquial nos crustáceos, filotraqueal nos aracnídeos e a excreção túbulo de Malpighi nos insetos, glândula verde ou antenal lá nos crustáceos e a glândula coxal nos aracnídeos. E com isso a gente fecha os artrópodes, um grupo complexo. Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado. Foi um grande prazer mais uma vez, abraço e até a próxima aula.